Há 2.600 anos, um jovem judeu exilado na Babilônia teve um sonho. Não um sonho comum, uma visão que o deixou tão perturbado que ele ficou pálido por dias. Ele viu 4 monstros saindo do mar. Viu impérios nascendo e caindo como peças de xadrez. Viu o julgamento final do mundo inteiro. E viu o reino eterno de Deus sendo estabelecido. Esse jovem se chamava Daniel. E o que ele viu naquela noite pode ser a profecia mais precisa de toda a história humana. Porque os 4 impérios que ele descreveu, todos existiram, exatamente como ele viu. E a pergunta que fica é a seguinte: em qual desses impérios você está vivendo hoje? Hoje vamos abrir Daniel capítulo 7 do começo ao fim, sem cortar, sem simplificar. Você vai entender cada besta, cada símbolo, cada reino. E no final, você mesmo vai responder essa pergunta. Mas antes de abrir o texto, precisamos entender quem era Daniel. Porque o contexto muda tudo. Daniel nasceu em Jerusalém por volta de 620 a.C. Era nobre, provavelmente da família real de Judá. Quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém pela primeira vez, Daniel tinha por volta de 15 anos. Foi arrancado de sua família e levado para a Babilônia, junto com outros jovens nobres de Israel. O objetivo de Nabucodonosor era claro: pegar os mais inteligentes dos vencidos e transformá-los em babilônios. Mudar seu idioma, mudar seus nomes, mudar sua identidade. Daniel virou Beltesazar, mas uma coisa eles nunca conseguiram mudar: a fé de Daniel. Ao longo de 70 anos de exílio, Daniel serviu a 4 reis diferentes de 2 impérios diferentes: Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro, sempre mantendo sua integridade, sempre recusando se curvar para qualquer ídolo, mesmo diante da cova dos leões. E foi a esse homem, fiel, perseverante, de oração diária, que Deus escolheu revelar os mistérios do futuro. A visão de Daniel 7 aconteceu no primeiro ano do rei Belsazar, por volta de 553 a.C. Daniel tinha aproximadamente 67 anos. Era um homem que havia visto muito, que havia sobrevivido à queda de Jerusalém, ao exílio, às conspirações de corte, ao forno e aos leões. E naquela noite, o céu se abriu para ele. Vamos ler o texto. Daniel 7, versículos 1 ao 8. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça sobre a sua cama. Então escreveu o sonho e narrou a suma das coisas. Daniel disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos dos céus se agitavam sobre o grande mar. E 4 grandes bestas saíam do mar, diferentes uma da outra. O grande mar, na linguagem profética bíblica, representa os povos, as nações, a humanidade em turbulência. Os 4 ventos representam as forças que movem a história. E as 4 bestas são 4 impérios que dominariam o mundo, um após o outro, em sequência exata, cada um mais brutal que o anterior. Vamos à primeira besta. Versículo 4. A primeira era como um leão e tinha asas de águia. Eu estava olhando até que as suas asas foram arrancadas, e ela foi levantada da terra e posta de pé como um homem. E lhe foi dado coração de homem. O leão com asas de águia. Esse é o símbolo mais imediato da Babilônia. Se você já viu imagens das ruínas de Babilônia, sabe que leões alados decoravam os portões da cidade. Era o símbolo oficial do império de Nabucodonosor. A águia representava a velocidade das conquistas babilônicas. Em menos de 20 anos, Nabucodonosor dominou o mundo conhecido, da Assíria ao Egito, da Síria até o Golfo Pérsico. Mas então vem o detalhe surpreendente na visão. As asas foram arrancadas. A besta foi levantada como um homem. Lhe foi dado coração de homem. Isso é uma referência direta a um evento histórico específico. O próprio livro de Daniel, capítulo 4, descreve esse evento. Nabucodonosor, no auge de seu orgulho, foi tomado por uma loucura divina por 7 anos. Andou como animal pelo campo, comeu grama, suas asas foram arrancadas, sua força foi tirada. E quando ele reconheceu que Deus era o soberano do universo, lhe foi restituído o coração de homem. A Babilônia era poderosa, mas tinha prazo. A segunda besta, versículo 5. E eis outra segunda besta semelhante a um urso, e estava levantada de um lado, e tinha 3 costelas na boca, entre os dentes, e assim lhe disseram: levanta-te, devora muita carne. O urso, mais pesado que o leão, mais lento, mas avassalador. Esse é o Império Medo-Persa. Em 539 a.C., Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia, sem nem precisar de grande batalha. Os persas desviaram o rio Eufrates e entraram pela cidade, enquanto o rei Belsazar dançava em um banquete. A queda de uma superpotência em uma única noite. O urso estava levantado de um lado. O lado persa era mais forte que o medo.
As 3 costelas na boca representam os 3 grandes reinos devorados. Babilônia, Lídia, Egito. Levanta-te e devora muita carne. O Império Persa, no seu auge, tinha mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. O maior império que o mundo havia visto até aquele momento. Durou mais de 200 anos, mas também tinha prazo. A terceira besta, versículo 6. Depois disto eu estava olhando, e eis outra, semelhante a um leopardo, que tinha às suas costas 4 asas de ave. Tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado o domínio. Um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Essa é a imagem mais fascinante das 4 bestas, e a que mais corresponde à realidade histórica com precisão absoluta. O leopardo representa o Império Grego de Alexandre, o Grande. O leopardo é o animal mais veloz dos felinos, e nada na história humana foi tão rápido quanto a conquista de Alexandre. Em apenas 11 anos, entre 334 e 323 a.C., Alexandre conquistou da Grécia até a Índia 3 continentes, 2 milhões de quilômetros de marcha. Venceu mais de 50 batalhas sem perder nenhuma. As 4 asas representam essa velocidade impossível. Mas as 4 cabeças... Esse é o detalhe que deixa qualquer historiador espantado. Alexandre morreu em 323 a.C., com apenas 32 anos, na Babilônia, sem um herdeiro claro, e seu império foi dividido entre seus 4 generais principais. Ptolomeu ficou com o Egito, Seleuco ficou com a Síria e a Pérsia, Lisímaco ficou com a Trácia e a Ásia Menor, Cassandro ficou com a Macedônia e a Grécia. 4 generais, 4 cabeças, exatamente como Daniel viu, séculos antes de acontecer. Agora chegamos à 4ª besta. E é aqui que o texto fica perturbador. Versículos 7 e 8. Depois disto eu estava olhando nas visões da noite. E eis a 4ª besta, terrível, espantosa e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, comia e fazia em pedaços, e espezinhava o restante com os seus pés. E era diferente de todas as bestas que estavam antes dela. E tinha 10 chifres. Repare que Daniel não compara essa besta a nenhum animal. As outras 3 eram como leão, urso, leopardo. Essa 4ª é simplesmente terrível, espantosa, muito forte. Não existe animal na natureza que a represente, porque o que ela representa não tem comparação na história. Essa é Roma. O Império Romano foi a força mais poderosa que o mundo jamais conheceu. Não apenas pelo tamanho, pela duração. Roma dominou o mundo ocidental por mais de 1000 anos, com leis, exércitos, estradas, idioma, cultura. Os dentes de ferro. O ferro era o metal do exército romano. Escudos de ferro, espadas de ferro, disciplina de ferro. Esmigalhava tudo que encontrava pela frente. E os 10 chifres? Os 10 chifres representam os 10 reinos que surgiram das ruínas de Roma. Quando o Império Romano Ocidental caiu em 476 d.C., ele se fragmentou em vários reinos europeus. Os francos, os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os burgúndios, os saxões, os lombardos, os suevos. Todos filhos de Roma, todos nascidos das suas ruínas. E esses reinos se tornaram a Europa moderna. E então vem o chifre pequeno. Versículo 8. Estava eu considerando os chifres, e eis que subiu entre eles outro chifre pequeno, diante do qual foram arrancados 3 dos primeiros chifres. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava coisas grandiosas. O chifre pequeno é uma das imagens proféticas mais debatidas da história. Teólogos ao longo dos séculos identificaram esse chifre com poderes diferentes, mas o texto nos dá pistas precisas sobre sua natureza. Tem olhos como olhos de homem, inteligência humana, estratégia política, uma boca que fala coisas grandiosas, arrogância, blasfêmia, propaganda. Arranca 3 dos 10 chifres, elimina rivais para estabelecer seu poder. É um poder que surge de dentro de Roma, que cresce no meio dos reinos europeus, e que fala com autoridade espiritual e política ao mesmo tempo. Mas o mais importante ainda está por vir, porque a visão de Daniel não termina com bestas e impérios. Ela termina com o tribunal de Deus. Versículos 9 ao 14. Eu estava olhando até que foram postos tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua roupa era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã pura. O seu trono era como chamas de fogo. Um rio de fogo corria e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam perante ele. O tribunal se assentou e os livros foram abertos. O ancião de dias. É a única vez em toda a Bíblia que Deus é chamado por esse nome. Ancião de dias, aquele que existia antes de todos os dias. Antes do tempo, antes do espaço, antes de tudo. E Daniel vê esse ancião abrindo os livros.
O tribunal do universo em sessão. Cada império, cada rei, cada decisão. Nada escondido, nada esquecido. E então, a cena mais gloriosa de toda a visão. Versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. E chegou até ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a glória, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino não será destruído. O Filho do Homem. 800 anos depois que Daniel escreveu isso, Jesus usaria exatamente esse título para se descrever. Diante do sumo sacerdote, quando perguntado quem era, Jesus respondeu: vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Ele estava citando Daniel 7. E o que Daniel viu é a resposta final para todas as bestas. Depois de Babilônia, depois da Pérsia, depois da Grécia, depois de Roma, depois de todos os impérios que o mundo construiu, há um reino que não será destruído, não fundado por um general, não conquistado por um exército, dado pelo ancião de dias ao Filho do Homem, para sempre. Então, em qual império você está vivendo? Vivemos no tempo depois que a quarta besta caiu. No tempo dos chifres, as nações europeias e ocidentais. O tempo entre o quinto e o sexto reino. Entre o domínio das nações e o reino eterno. Você está vivendo exatamente nesse intervalo. E Daniel 7 nos diz que esse intervalo tem fim, que o tribunal já está marcado, que os livros já estão sendo preparados, e que o reino que vem não será dado a nenhuma nação poderosa, será dado àquele que chegou nas nuvens, e aos que pertencem a ele. Vamos orar juntos. Senhor, que visão poderosa tu deste a Daniel naquela noite. A certeza de que nenhum império humano tem a última palavra, que por trás de toda a confusão do mundo, existe um plano que avança sem pressa e sem pausa. Obrigado por nos mostrar que somos parte dessa história. Não espectadores, participantes. Que vivemos num tempo de espera, mas não numa espera vazia. Numa espera cheia de propósito e de missão. Que possamos viver como Daniel viveu, fiéis em qualquer império que nos cerque, com os joelhos dobrados apenas para o ancião de dias. Em nome de Jesus, o Filho do Homem. Amém. Se esse conteúdo tocou você de uma forma diferente, se você nunca tinha visto Daniel 7 dessa forma, compartilha com alguém que precisa saber que a história tem dono. E que o nome desse dono não está em nenhum livro de história. Está acima de todo nome. Nos vemos no próximo.